Fazenda da Cachoeira do Amparo. Localizado no distrito de Amparo, trata-se de uma fazenda histórica que pertenceu no século XIX a uma das famílias mais importantes de Nova Friburgo, os Neves. A história dessa região tem início com a fazenda de São Simplício, um latifúndio que possuía naquela ocasião uma extensão de aproximadamente 2.178 hectares. Há divergência entre os historiadores se essa fazenda teria pertencido a Elias José Caetano ou a João Luiz Ribeiro. De qualquer forma, a história de Amparo tem início a partir da fazenda de São Simplício. No ano de 1858, foi criada a sociedade fundadora da freguesia de São José do Ribeirão, com o objetivo de vender ou aforar glebas de terras da fazenda de São Simplício. Desmembrado, esse latifúndio daria origem não só a muitas outras fazendas, como igualmente a freguesia de São José do Ribeirão. Tornar-se freguesia era consequência do crescimento demográfico e econômico. Isso ocorreu principalmente pela migração de colonos suíços e alemães para essa região em busca de terras mais quentes para o cultivo do café. No ano de 1879, uma dessas glebas de terras da outrora fazenda de São Simplício foi adquirida por José Antônio Marques Braga, denominando-a de Fazenda da Cachoeira do Amparo. Normalmente, as fazendas tinham o nome de um santo ou de uma indicação geográfica, e no caso dessa propriedade, recebeu o nome de uma belíssima cachoeira no local. Marques Braga vendeu essa propriedade para o seu meio-irmão, Coronel Galiano Emílio das Neves Júnior. Posteriormente, outras glebas de terras foram sendo adquiridas e anexadas à fazenda da Cachoeira do Amparo, passando a propriedade a ter 250 alqueires ou 680 hectares, aproximadamente 30% da extensão da outrora fazenda de São Simplício. A história da família Neves inicia com os irmãos Galiano Emílio, Galdino Emiliano e Joviano Firmino. No século XIX, deixaram São João del Rei, na província de Minas Gerais, e se estabeleceram na vila de Nova Friburgo. O Coronel Galiano Emílio das Neves foi quem primeiro residiu na Vila Serrana. Nascido em São João del Rei em 1826, foi para o Rio de Janeiro ingressando no curso de medicina. Vítima da tuberculose, interrompeu os estudos na faculdade e fixou residência na vila de Nova Friburgo, cujo clima salubre ajudava na convalescência dessa doença. Os irmãos Galdino Emiliano e Joviano Firmino das Neves seguiram os passos do irmão. O coronel Galiano Emílio das Neves casou-se com Josefina Salucci, filha de família franco-suíça, proprietários do Hotel Salucci. Trocou o amanho da terra pela educação e pela política. Adquiriu na vila o Instituto Colegial Freese do inglês John Freese e lecionava nesse estabelecimento de ensino. Foi vereador em diversos mandatos, participando da política local. Galiano Emílio das Neves faleceu no ano de 1916, aos 90 anos de idade. Seu filho Galiano Emílio das Neves Júnior o sucedeu na política local. Galiano Emílio das Neves Júnior, conhecido como Coronel Chonchon, além de político influente, era fazendeiro dedicado ao plantio do café.
Além da fazenda da Cachoeira do Amparo, possuía a fazenda de São Bento, que também fazia parte de uma freguesia de Nova Friburgo, mas que hoje pertence ao município de Sumidouro. Como a fazenda de São Bento se situava nas terras frias, não se podia cultivar o café. O coronel aproveitou então a baixa altitude de Amparo para plantar esse tipo de cultura. Tudo indica que a fazenda da Cachoeira do Amparo se tornou a mais importante unidade produtiva de cultivo do café da vila de Nova Friburgo. Realizou diversas benfeitorias na propriedade. Mandou construir em cantaria as banquetas que conduziam a água para o engenho de café. Importou da Inglaterra uma enorme roda d'água que tocava as roldanas e beneficiava o café que descia pelas peneiras. Sua administração na fazenda foi no período de 1890 até o seu falecimento em 29 de agosto de 1922. Após a morte de Galiano Emílio das Neves Júnior, a fazenda da Cachoeira do Amparo passou a ser administrada por seu filho, José Galiano das Neves. José Galiano acrescentou um andar superior na casa-sede da fazenda. Essa é a imagem da primeira sede da fazenda. Realizou diversas benfeitorias e deu continuidade à atividade econômica da propriedade, mantendo as lavouras de café. Com o decorrer dos anos, passou a administrar somente a fazenda de São Bento, deixando a administração da fazenda Cachoeira do Amparo com a sua mãe, Dona Vitalina Fontes das Neves. No século XX, a geografia do estado do Rio de Janeiro, repleto de morros, impossibilitou os fazendeiros fluminenses de competirem no preço do café com os estados de São Paulo e de Minas Gerais, cujas terras planas permitiam a mecanização. As lavouras de café na fazenda da Cachoeira do Amparo foram sendo reduzidas e dando lugar a culturas de banana, feijão, milho e flores de corte. Dona Vitalina administrou a propriedade até o seu falecimento em 1968. A fazenda da Cachoeira do Amparo foi transmitida por herança a Vitalina das Neves Lang e Walter Seng das Neves. Esse último vendeu a sua parte para a irmã. Bernet Lang
Casado com Vitalina das Neves Lang, manteve apenas uma pequena lavoura de café e se voltou à criação de gado e cavalos da raça campolina. Alguns anos atrás, a fazenda da Cachoeira do Amparo foi vendida a um particular, depois de ter pertencido há mais de um século a importantes atores políticos de Nova Friburgo. Com os novos proprietários, a fazenda passou por uma grande reforma. A casa-sede de 2 pavimentos que havia desabado muitos anos antes foi restaurada, mantendo-se o estilo colonial, ficando somente com o pavimento. Dentro do imóvel foi reproduzido um bar bem ao estilo brasileiro do século passado, com peças garimpadas principalmente no estado de Minas Gerais. O tradicional baleiro, o fumo de rolo e a balança com várias medidas de peso compõem o cenário do bar. Alguns assentos imitam galões de leite e variados chapéus compõem o cenário. Nesse ambiente não poderia faltar a tradicional cachaça, bebida reconhecida como parte da cultura nacional. Na parede são exibidas imagens da reconstrução da casa principal da propriedade. O antigo tanque de lavar café foi conservado. O forno de assar leitoas faz parte da área externa social da propriedade. Peças de carro de boi compõem a ornamentação, tanto a canga como a roda do carro. Até dormentes dos trilhos de trem servem para adornar o piso da área externa. A antiga roda d'água voltou a funcionar após uma restauração feita pelos atuais proprietários da fazenda.
O moinho de água ou azenha aproveita a movimentação de águas que permite gerar energia. A mais aperfeiçoada máquina de beneficiar café que removia a casca e a polpa era o engenho de pilões, movido pela roda d'água. A existência de uma roda d'água com tal dimensão, importada da Inglaterra para beneficiar o café na fazenda Cachoeira do Amparo, indica que a produção dessa cultura era significativa. Havia 2 terreiros para secar os grãos. O terreiro de cima é um platô acima do engenho e o terreiro de café de baixo, próximo à casa de vivenda. Em uma foto do ano de 1935, pode-se ver os 2 terreiros de secagem de café repletos de grãos. Isso significa que a família Neves resistiu ao colapso de 1929, crise essa que provocou a falência de muitos fazendeiros nesse ramo de negócio. O antigo paiol vai se tornar uma área social e toda a estrutura de pedras de suas paredes estão sendo aproveitadas. O lago foi igualmente mantido na propriedade com a introdução de diversas aves aquáticas.
Nada foi removido pelos atuais proprietários do que restou do passado dessa fazenda histórica. Foram mantidas as pedras antigas das construções e igualmente as benfeitorias. Essas ruínas parecem ser do muro do antigo terreiro de café. As enormes pedras ao centro podem ter sido deslocadas posteriormente. Quando a fazenda da Cachoeira do Amparo passou a ser de propriedade do coronel Galiano Emílio das Neves Júnior, a escravidão já havia sido extinta. Mas os proprietários anteriores tiveram escravos, pois havia uma senzala e instrumentos de castigo, conforme relatos de moradores locais. Alguns anos antes, no censo de 1872, a população escrava dessa localidade era a maior de toda a vila de Nova Friburgo, com 3.072 escravos, de um total de 6.684 indivíduos cativos. No entanto, a senzala foi desfeita pela família Neves. É uma prática muito comum dos que herdam ou adquirem fazendas do período do Império apagar a memória da escravidão. O cipreste chorão é outra preciosidade da propriedade. São comuns nas propriedades rurais do século XIX. São também conhecidos como cipreste fúnebre ou triste, por ter sido cultivado em alguns cemitérios no Brasil. Essa peça de carro de boi serve como decoração na área externa da propriedade. O carro de boi era indispensável nas fazendas para o transporte de produtos da lavoura, mercadorias, madeira e até mesmo na condução de pessoas. A pequena capela da fazenda foi restaurada e mobiliada com bancos e algumas peças religiosas. A criação de cavalos é mantida pelos atuais proprietários. Percebe-se que o objetivo é tornar a fazenda da Cachoeira do Amparo em um local de lazer e não uma unidade produtiva agrícola como fora no passado. Um pouco de modernidade quebra a natureza histórica da fazenda. Uma cabine de telefone no estilo inglês foi colocada, fazendo um contraste com a exuberante natureza no seu entorno.
A Fazenda da Cachoeira encontra-se próxima ao Centro de Amparo. Esse distrito possui outras 3 casas-sedes de vivenda de 2 pavimentos do século XIX, estando 2 delas muito bem preservadas. Os Galiano das Neves são ligados ao tronco familiar do ex-presidente Tancredo Neves e foram importantes políticos e atores históricos em Nova Friburgo. Tiveram uma rivalidade aguerrida contra outro importante político, Galdino do Valle Filho. Na Revolução de 30, participaram em Nova Friburgo ativamente ao lado das forças revolucionárias. No entanto, deixaram a cena política do município desde o falecimento do coronel Chonchon. A maior parte da família tem domicílio em outras cidades, como Rio de Janeiro, mas ainda possui algumas propriedades em Nova Friburgo. Em razão da herança atávica a seus ancestrais, continuam a manter vínculos afetivos com o município de Nova Friburgo. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.